Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Quero agradecer a todo mundo que vai comigo até o final. Tenho algo importante a te falar no meio do vídeo e uma crítica construtiva que eu preciso fazer sobre os crentes aqui do Brasil, os cristãos do Brasil, que preferem se entreter, né, com um pasto podre, mas pintado de verde, né, altas promessas e toda a porcalhada do mercado gospel, e fazem qualquer coisa em nome da profissão, enquanto eles não brincam de criar seriados, filmes, ideologizar as crianças, né, sexualizar precocemente, introduzir temáticas que são incompatíveis com a idade, estão formando os seus soldados, que lutarão contra os princípios estabelecidos por Deus, ou estão aqui, né, através da moralidade cristã. Então, no final eu te falo algo importante. Espera aí, quero mostrar inclusive um seriado da Disney que uma adolescente faz um pacto para trazer os demônios para dentro de casa. É um alerta, mas aqui, rapidamente, eu quero mostrar um vídeo a você. Esse vídeo é importante. Tem um programa nos Estados Unidos, que é um programa de opinião, né, um programa de bate-papo, meio que um talk show, né, com aquela Whoopi Goldberg. Lembra da mudança de hábito que ela fez a freira, bem musical, né? Minha Pequena Luz, eu vou deixar brilhar. Você lembra desse filme tão conhecido, premiado? Whoopi Goldberg é uma atriz renomada e ela participa desse programa junto com outras personalidades que se inclinam, nem que se inclinam, que mergulham, são militantes. Gente, a nova ordem, com os globalistas, com os seus soldados, né? Eles trabalham em vários aspectos e a cultura é primordial para capturar a mente das pessoas, para doutrinar as pessoas. O aspecto político é a última ponta, porque primeiro eles transformam a sociedade, esse é o caminho. Então, ali, elas falam algo que para mim é terrível, mas é a mente desse mundo, desse pessoal que é guiado por um princípio que eles falavam que era nova era, New Age. Mas nós sabemos que é a nova ordem, no seu aspecto mais espiritual. Ok? Estão aí falando sobre Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Estão falando sobre Deus, mas é um Deus que é sincrético, é produto da imaginação, ou produto da cultura, ou como a cultura desse tempo enxerga a deidade, enxerga a divindade, mas não é o Deus da Bíblia. E ela falou algo sobre Jesus, de que se Jesus estivesse aqui agora, ele seria o grão-marechal da parada do orgulho LGB e por aí vai. Peraí, deixa eu colocar essa bagaceira. Eu vou pedir a você, vou colocar o vídeo aqui, peço a você, dê notoriedade nos comentários, mas também eu peço a você que vá comigo até o final, é muito importante ter aqui a sua audiência até o final e a sua interação. Ó, o vídeo é esse aqui, eu legendei para vocês, então se tiver um errinho ou outro, releve, tá? Na tradução, my English is not good, mas eu vou tentar aqui, tentei legendar para vocês, então bora lá, aqui ó, preste atenção em determinado momento, tanto a Whoopi Goldberg e a Oprah têm uma opinião que é da nova era, já falo sobre a Oprah, peraí, mas aqui tá a Whoopi Goldberg e outras personalidades aí do mundo televisivo norte-americano. Escuta aí comigo, peraí. For who they were, and someone came to that place. And that's what's so sad. And I don't know that they hide behind religion, because I said this on this show once before. Jesus would be the grand marshal at the Pride Parade. I don't mean about gay people. I mean in every argument we have. But here's we your weaponize religion. Here's my question. But it's wrong. If you're so afraid, why are you going over there? Yeah. If they scare you so much, leave them alone. When stuff scares me, I leave it alone. If I don't want to be bothered, I don't go there. See, that's the problem. You don't want to just have your feelings. You want everybody else to join you. And you know what? You can scream, you can cuss, you can do all the things that you say. But you know what? Gay people are here. They're not going anywhere. There is nothing you can do. You know, you can yell and scream, but you know, as the Lord, as everybody was talking about, you know, made in God's image. Yep. Made in God's image. There are no but except for. There's none of that. No. Keep that in mind when you're trying to figure out where you stand as a human being, let alone a Christian. We'll be right back. Peraí. Essa é a Whoopi Goldberg. Peraí, preciso voltar um ponto aqui. O que tem ali?
tem uma lacração, algo que é palatável, que é agradável, que é o amor, que é o respeito. Deixe-os. Todos são a imagem de Deus, todos são filhos de Deus. Biblicamente, não. Esse negócio de ser filho de Deus, Gálatas, Paulo nos diz claramente, é filho de Deus quem reconhece a Cristo como filho unigênito de Deus. Quem se entrega a Cristo é redimido pelo seu sangue. Então, pela fé, através da fé na obra redentora de Jesus Cristo, você se torna filho de Deus por adoção. Ponto final. Não adianta o Papa Francisco, um globalista da religião, falar para você que você é filho de Deus sem aceitar a Cristo, porque é mentira e está distorcendo a Bíblia. Então esse papo é romantizado, ele é bonito, é politicamente correto, é um blá blá blá, é uma lacraçãozinha, tá bom? Mas aceite, tá aí, não adianta cuspir, não adianta falar mal, não adianta gritar. Gente, eu não tenho nada a ver com a opção sexual de ninguém, tô nem aí para isso. Agora, posicionamento político e ideológico, eu estou aqui para dar o meu também. Okay? Então, primando pelo amor e respeito à escolha da pessoa, mas estamos falando aqui de algo que tem a ver com posicionamento político e ideológico. O movimento do arco-íris é um movimento político e ideológico antissistêmico. Ele veio para romper com o sistema judaico-cristão, com a família tradicional. Ok, pessoal? Beleza. Então, deixa eu voltar um pontinho aqui para vocês que é importante. Logo no início, tem um contexto, estão falando ali sobre a parada, sobre o orgulho e etc. Então, eles querem inverter, colocar aqui em nome do amor, do Good Vibe Sensation, que eu falo para vocês, o importante é estar em paz, né, gerar uma boa energia, o Feng Shui e paz, essas paradas todas aí da nova era. O importante é estar tudo bem, agradável, está tudo muito bem, eu quero estar em paz. Eu também. A Bíblia diz, olha, seguir a paz com todos e a santificação. A gente tem que seguir a paz com todos e, primordialmente, a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós nos separamos da lógica que rege o mundo, porque o mundo está caído no maligno, para nos aproximarmos de Deus. Sem isso, não tem como se aproximar de Deus, né? Então, você tem que ter fé, se aproximar dele, crer que ele existe, e ele vai recompensar aqueles que o buscam. Recompensar quando? Galardoar quando? Quando Jesus voltar, óbvio. Então, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. And someone came to that place. And that's what's so sad. And I don't know that they hide behind religion, because I said this on this show once before. Jesus would be the Grand Marshal at the Pride Parade. I don't mean about gay people. Ela usou a expressão o Grand Marshal. Grão-marechal, só para você saber o que é o grão-marechal. O grão-marechal é quando está tendo uma manifestação, uma passeata, alguma coisa do orgulho, sabe? Que eles estão aí enfiando crucifixo no orifício, estão ali fazendo uma crucificação, simbolizando a crucificação de um Jesus trans, né? Estão mostrando ali a Virgem Maria trans, tudo, vilipendiando, zombando, escarnecendo, fazendo tudo que tem direito, porque é liberdade de expressão. Inclusive, eu mostrei para você aqui um vídeo, você pode assistir no meu canal, que eu mostrei de uma ativista do arco-íris na Europa, na França mais especificamente, que há alguns anos ela invadiu uma igreja e ela simulou um aborto, como se Maria estivesse abortando Jesus. Sim, estava ali com as partes, né, com as partes de fora, pintada, ela e outras meninas, foi presa ali, né, conduzida para a delegacia, foi processada, ela teve que indenizar a igreja e tudo mais. Sabe o que o Tribunal Europeu, o Tribunal do Bloco, isso aconteceu na França, ela foi condenada na França, mas o Tribunal do Bloco disse o seguinte, que ela não poderia ser condenada porque é uma liberdade de expressão e ainda a França, o governo francês, deveria indenizá-la em 9 mil euros. Deveria indenizá-la. Por quê? Porque ela invadiu uma igreja, porque ela fez uma expressão cultural, ela demonstrou, através da sua encenação, um problema histórico, uma crise histórica, o ódio histórico promovido pelo cristianismo, a exemplo da Igreja Católica. Então, isso vocês veem que está presente na Suprema Corte do Brasil, quando devolve o mandato de vereador que invade a igreja, atrapalha a missa. Não vai acontecer nada com quem joga bosta no prédio da igreja, com quem picha um pentagrama na porta de uma igreja, promover vilipêndio, vai quebrar a imagem da igreja, não vai acontecer nada. Mas para o movimento ativista do arco-íris é a liberdade de expressão, uma ova. Eles pregam de um amor que eles não vivem, de um respeito que eles não têm. Então, olha aqui, quando ela fala o grão-mestre, Jesus seria o grão-mestre, não é o Jesus da Bíblia.
Esse Jesus é um produto de uma fabricação cultural que é uma miscelânea, é uma mescla de coisas. Jogaram no liquidificador e produziram um politicamente correto, um Jesus politicamente correto. Mas eles estão aqui justamente para produzir na mente das pessoas a imagem de um Deus que não existe. Quem é isso aí? Isso aí, meu irmão, é a preparação para o engano mundial. Esse grão-mestre é aquela figura ali, exemplo do movimento do arco-íris, LGB e por aí vai, que durante a parada vai com o microfone puxando toda a passeata, toda a manifestação, aquela lixarada, aquela podridão, vai puxando todo mundo ali. Vamos embora. Esse é o grão-mestre, aquele que é a referência, aquele que é o exemplo, tá? Que é afinado com o discurso. Esse é o grão-marechal. Tá? Como ela falou ali, the Grand Marechal. É o grão-marechal, traduzindo para o português. É como se fosse o líder, o representante, a voz. Ela está dizendo que o Jesus que falou sobre o inferno, o mesmo Jesus que, pelo zelo que ele tinha pela casa de Deus, ele fez um chicote, um azorrague, sentou no lombo dos caras, virou a mesa dos cambistas e disse, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de negócio. Esse mesmo Jesus que falou, inclusive, sobre condenação e redenção, falou sobre os sinais do fim dos tempos, falou que apresentariam outros cristos, que não era ele, falsos mestres, falou sobre um engano no fim dos tempos. O mesmo Jesus alertou que surgiriam essas ideologias, essas doutrinas de demônios, no fim dos tempos que nós estamos agora. E ela está falando que é esse Jesus da Bíblia, mas não é. Então ela está dizendo, olha o absurdo que ela está fazendo, que Jesus puxaria a fila do movimento do arco-íris. Eles estão fazendo isso porque é muito bonito, esse discursinho é muito bonito, porque vem já num contexto que todos são filhos de Deus, o importante é o amor, e etc. E eles desconstroem o cristianismo, a fé cristã, Deus, a noção de céu, a noção de inferno, de pecado, de redenção. Por quê? Para tratar a imoralidade, a iniquidade. Para que o império da iniquidade surja, o homem da iniquidade surja, eles precisam trabalhar o imaginário coletivo, a cultura, etc. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, além disso que ela está falando nesse programa The View, que é um programa de grande audiência nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar algo para você, que é um alerta. Tá? Por acaso você lembra de um programa que a Oprah fez, que está dentro desse contexto. A Oprah é da nova era. A Oprah, ela faz parte de um grupo seleto, globalista, né? Que você não vai encontrar na internet. The Good Club. Eles trabalham com a cultura. A intenção é desconstruir, reconstruir através da cultura. Beleza? Assim como o tio Bill na área da tecnologia e das picadas, ela trabalha na questão da cultura. E vocês veem isso com uma certa constância nas mídias, etc. Você, por acaso, chegou a assistir esse seriado aí, da Oprah, que é o The Greenleaf. O seriado conta a história da mega igreja The Calvary Church, uma igreja cheia de escândalos, de prostituição, de decadência, de imoralidade, uma coisa horripilante. Qual é a sensação que passa? Que toda igreja tem escândalo, tem sujeira. Rafael, mas tem coisa errada? Claro que tem, mas é a minoria. E qual o intuito dela? É isso que você precisa entender. Qual o propósito dela? O pessoal da nova era querem tanto construir essa visão de que todos os caminhos levam a Deus. O importante é você ter fé, né? Você pode ir na igreja no domingo, mas você pode acender o incenso, você pode trabalhar a sua energia, você pode fazer a sua meditação no yoga, você pode, inclusive, se ajoelhar diante de uma imagem, você pode, inclusive, depois se ir na benzedeira, né? Você pode também fazer um trabalho para trazer o homem querido, né? Ou trazer de volta a mulher amada em 3 dias. Por quê? Você faz isso em nome do amor de Deus. Eles querem fazer de tudo para que você não conheça a verdade. Porque se você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, você vai falar assim, meu Deus, obrigado, porque agora eu não sou mais enganado. Então a Oprah fez esse seriado, se você não assistiu, não perdeu muita coisa, mas se quiser conhecer o que ela está ali passando para as pessoas, comunicando para as pessoas, é mais ou menos isso. Agora, o alerta que eu falei para vocês que faria no final do vídeo é esse aqui, ó. Os pais que estão me assistindo agora, eu sempre, né? Eu aqui, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu faço vídeos que são vídeos de alerta para os pais. Muito cuidado com a doutrinação e a inserção de temáticas espirituais, tá bom?
induzir os jovens e adolescentes ao mundo da magia, do ocultismo, do luciferanismo, do satanismo. Está saindo aqui, o Portal do Trono fez um destaque hoje, dia 22 de novembro de 2022, e eu quero que vocês compartilhem para o máximo de pessoas possíveis. Nesse destaque, o que está mostrando aqui? A Netflix lançou um seriado em 28, se eu não me engano, 28 de outubro, alguma coisa assim, né? A Netflix lançou um seriado de uma adolescente que, para trazer acho que mais ou menos a história é essa. Uma adolescente que faz um pacto com os demônios. Para ela poder ter prosperidade, ou se eu não me engano, ela recuperar os pais, ela precisa fazer um pacto com o demônio. E os demônios saem do pântano, do charco. Como é que é o slogan? Diz assim, apesar da classificação ser para maior de 12 anos, vale o alerta para os pais. Na chamada da série na Netflix, a plataforma resume o filme do seguinte modo, aspas, para deixar o submundo e curtir a terra dos vivos, 2 demônios ardilosos fazem um acordo com uma adolescente fã de punk rock. Não é de hoje que a Netflix faz isso, tá? Meu último vídeo sobre alerta aos pais sobre um seriado Netflix foi justamente um seriado em que ela mostrava uma menina que era filha de Satanás. E ela era chamada de anticristo, mais ou menos isso. Então agora, eles não cansam, irmãos. Claro! Por quê? Falei para vocês que ia comentar sobre isso. As trevas estão fazendo o dever de casa. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a Bíblia nos convida, inclusive, a sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então nós temos que ser prudentes, ok? Temos que fazer o dever de casa também, irmãos. O que acontece? Nós passamos muito tempo mesmo. Eu tenho mais ou menos 25 anos, 25 anos de convertido. E eu lembro que passei muito tempo da minha vida reclamando, falando essa coisa do diabo, mas o que eu produzo de cultura para influenciar aqueles que culturalmente estão sendo influenciados pelo diabo? Nada. O que eu produzo de conhecimento para influenciar aqueles que estão formatando seus HDzinhos com conhecimentos equivocados? Nada. Então, ao invés de ficarmos reclamando, falando tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, precisamos produzir cultura, precisamos produzir conhecimento, precisamos produzir profissionais, precisamos produzir juízes, precisamos produzir escolas, empresários. É isso. É assim que nós, cristãos, conservadores, né, combatemos essas ideologias que querem justamente varrer a moralidade judaico-cristã do mundo. Então, fica um alerta aqui à igreja, mas me parece que parte da igreja ainda está num sono profundo, está preocupada com a pregação da casa própria, a pregação do carro, a pregação da sei lá mais o que, está preocupado em ir na Rede Globo, que está zombando com muita frequência dos cristãos, e os caras preferem ir lá, cantorzinha, prefere ir lá por causa de ibope, por causa de like. Não adianta botar textinho bonitinho na rede social para justificar, não adianta falar que é a sua profissão, porque muitos fazem atrocidade em nome da profissão. Você pode honrar a Cristo sendo um profissional e ter o mínimo de decência, fazer o dever de casa. Eu não vou compactuar com aqueles que zombam da fé cristã, que inclusive essa fé cristã me ajuda a pagar as minhas contas enquanto profissional, tá me entendendo ou não? Então o cara vai lá no Altas Promessas, vai outro no Festival da Globo, vai não sei o quê. Cara, ou é frio ou é quente, cara, não dá para ser morno a vida inteira. Então, irmãos, tá aqui. Mostrei coisas importantíssimas para vocês nesse vídeo. Mas enquanto o nosso foco estiver em negociarmos o nosso posicionamento, eu não estou falando de ser rude, eu não estou falando, irmão, de fazer ignorância com alguém, eu não estou falando de ter discurso de ódio, nada disso. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de posicionamento. Se eu sei que determinada emissora tem uma postura anticristã, zomba dos cristãos, desmoralizam a fé cristã, ficam vilipendiando, inclusive, criam seriados botando um Jesus gay. Eu vou ir nessa emissora nem a pau, pode me oferecer o dinheiro que for, eu não vou. Mas enquanto tiver outros que em nome do profissionalismo e dizem, não, a emissora, eu vou lá porque vai ser uma chance de falar de Jesus. Tu acha mesmo que eles querem Jesus? Eles querem usar você para se aproximar dos crentes.
Então, o mínimo de conhecimento é necessário para nós confrontarmos essa lógica. Não adianta ficarmos esbravejando sem produzirmos cultura, conhecimento, inteligência, profissionais, professores, juízes, deputados. Olha o Tennessee, que está criando um projeto de lei. Eu mostrei para vocês aqui no Brasil em primeira mão. No Tennessee, um projeto de lei que criminaliza qualquer produção cultural ou não de drag queen, qualquer show drag queen, em nome de produção cultural. Se tiver uma criança, os envolvidos na organização, na promoção daquele evento serão presos. E é assim que tem que ser, meu pai. É assim que a gente bate de frente nesse sistema, boicotando e criando leis, criando cultura, influenciando de fora para dentro. Entende como é que funciona aqui, gente? Então, é o caminho que a gente tem que seguir, com equilíbrio, com santidade, mas com posicionamento, que é primordial nesse tempo. Bom, tá aí meu alerta para vocês. Se ela fala que Jesus seria o grão-mestre da parada do orgulho, é porque não é o Jesus da Bíblia, e é essa mentalidade que a religião mundial quer promover para o mundo, mas essa religião mundial é desconstrução da verdadeira fé cristã genuína. Jesus disse que por amor a ele nós seríamos perseguidos, e muitos surgiriam, enganadores, falsos mestres, enquanto aqui no Brasil tem pastor batendo no peito, falando, a minha igreja agora é a igreja do orgulho. Beijo, obrigado aí pelo carinho de vocês. Tchau, tchau.